Quem trouxe a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia, por favor. Que bênção. A nossa igreja tem sido conhecida como uma igreja que prioriza bastante o ensino da Bíblia. E é isso que nós vamos fazer agora. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Uma passagem bem conhecida das Escrituras Sagradas. Hoje eu vou falar sobre Daniel na cova dos leões. Eu tenho ensinado para os meus alunos, se você quiser ler a Bíblia toda em um ano, aliás, quantos aqui já leram a Bíblia inteira? 1, 2, 3, 4, 5, conta-se nos dedos, né? Mas eu acho que se você é crente, você deveria colocar esse propósito no seu coração de ler a Bíblia inteira, livro por livro. Conta-se que Moody certa vez estava em um hotel nos Estados Unidos e ele, antes de dormir, e nos hotéis nos Estados Unidos era comum ter um exemplar da Bíblia em cada cabeceira. E ele então viu que tinha uma Bíblia. E ele resolveu ler a sua Bíblia, aquela Bíblia antes de conciliar o sono. E ele percebeu que aquela Bíblia estava furada, de um lado até o outro lado. Um cupim havia passado por ali. E ele então escreveu uma frase que se tornou muito conhecida, de que eu quero ser como esse cupim, que se aprofundou na tua palavra, que foi do Gênesis ao Apocalipse. Então você deveria ser um cupim assim, que penetra as Escrituras, que lê as Escrituras. Se você ler 3 capítulos diariamente e 5 capítulos no domingo, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos ler um capítulo, então quando você chegar em casa você tem mais 4 para ler. Aí a partir de amanhã você lê 3, tá bom? Vamos fazer assim. Capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 prefeitos que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre esses presidentes e prefeitos, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os prefeitos procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e prefeitos foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa
segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que Deus abençoe a sua palavra. Isso é uma história autoexplicativa. Se eu não pregasse nada mais, nós já teríamos recebido a palavra de Deus. É um texto extraordinário. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos-te agora que o Senhor nos auxilie, para que possamos tirar as lições necessárias para a nossa alma desse texto. Abençoe cada vida neste lugar. Abençoe aqueles que nos acompanham através da internet. E que teu Espírito Santo aplique a palavra a cada coração. Usa o teu servo mais uma vez. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome assento. Vivemos nos dias atuais uma crise profunda de integridade. Governos mudam, partidos sobem e descem do poder, mas a corrupção permanece lá. A corrupção é um mal que está presente no coração humano, desde o Jardim do Éden. Há uma crise de integridade nas escolas, no comércio. Há uma crise de integridade na família. Com muita facilidade os casamentos se desfazem.
a crise de integridade, inclusive, nas igrejas. O texto de hoje nos fala sobre um ambiente onde a integridade era um artigo em falta. Diz o texto sagrado que o rei Dario está assumindo o poder do Império Medo-Persa. O Império Babilônico havia caído numa noite e o Império Medo-Persa havia se levantado. Notem que o sistema de governo havia mudado, o poder havia mudado, mas a corrupção estava presente. E diz a Bíblia que o rei Dario estava muito preocupado, porque estava vendo sangria dos cofres públicos. E então ele resolveu descentralizar a administração dentro do Império Medo-Persa. Separou, dividiu, tomou 3 homens e os fez presidentes. Ele estava dividindo o poder porque havia 120 províncias. E para cada 40 províncias havia um presidente. Além disso, ele constituiu 120 prefeitos, para que o ajudassem a governar e a fiscalizar as coisas que estavam acontecendo no império. Mas com toda aquela fiscalização ainda havia corrupção. A Bíblia diz que os homens que foram encarregados de tomar conta, de fiscalizar, eram os responsáveis por levar a corrupção adiante. É nesse ambiente que nós encontramos essa história. Porque a Bíblia diz que quando todos estão se corrompendo, quando todos estão fazendo a coisa errada, havia um que se separava. Havia um em quem havia um espírito excelente. Havia um que era fiel a Deus e também ao rei. O nome dele era Daniel. Louvado seja Deus, todas as vezes que a gente abre as Escrituras, a gente sempre encontra exemplos inspiradores. Daniel é um deles. Nós vamos encontrar o exemplo de Jeremias, o exemplo de João Batista, ainda voltando um pouco na história, o exemplo de José do Egito, o exemplo de Daniel, de Neemias, que foi governador. Homens que foram probos e honestos, provando para nós que, a despeito de todos estarem fazendo a coisa errada, nós podemos ser a nota dissonante no meio dessa sinfonia de corrupção. E a Bíblia diz que esses que se distinguiram, que foram honestos, que trataram as coisas com pureza, faziam isso porque temiam a Deus. E o temor a Deus é o balizador da nossa vida. Hoje eu quero olhar com vocês para algumas lições que o texto da Bíblia nos ensina. Primeira lição é que Daniel foi achado fiel. A Bíblia diz que Daniel havia chegado no Império Babilônico como um escravo. Chegou ali apenas como um serviçal. Mas como ele temia Deus, como ele amava Deus, Deus cuidou da vida dele. E a vida dele foi subindo. Ele foi experimentando a ascensão. A Bíblia diz que ele foi ganhando a confiança. Foi assumindo postos importantes na administração da Babilônia. E agora, Daniel é constituído como um dos 3 presidentes no Império Medo-Persa que havia substituído o Império Babilônico. É muito interessante o fato de que esse Daniel havia galgado os degraus mais altos dentro da sua fidelidade. Ele não precisou se corromper. Ele não precisou trafegar com coisas erradas. Quando você faz a coisa certa, quando você vive da forma certa, Deus toma cuidado da sua vida. Deus eleva você. E Daniel foi crescendo. Mas é interessante que à medida que ele cresce, ele chama a atenção das pessoas. Ele aborrece pessoas. Não apenas porque ele está sendo elevado, não apenas porque ele está ganhando confiança dentro do império,
mas porque sendo ele a única pessoa honesta, ele está sendo uma ameaça a todo aquele sistema de corrupção. Então, como todos queriam se corromper, como todos queriam lesar o erário público, aqueles homens tomaram uma decisão: tirar Daniel do caminho, matar Daniel, destruir a vida de Daniel, porque Daniel está sendo uma nota dissonante. No lugar que a gente trabalha, nós somos essa nota dissonante. Nós somos o exemplo de probidade, de honestidade. As pessoas percebem que nós somos fiéis a Deus. A Bíblia diz que a vida de Daniel passou por um exame. Como aqueles homens queriam tirar Daniel do caminho, resolveram pesquisar a vida dele. Colocaram todos os holofotes sobre a vida dele. Vasculharam a vida dele, para ver se encontravam lá alguma coisa da qual pudessem acusar Daniel. Mas sabe o que é interessante? Quanto mais procuravam, quanto mais fuçavam a vida dele, mais concluíam que esse Daniel era fiel. Isso me faz lembrar a história de um funcionário dos Correios, que vez por outras ele era fiscalizado. A administração mandava alguém para verificar as contas, o número dos selos, porque ele era encarregado de uma agência. Mas todas as vezes que os fiscais chegavam, no final chegavam à conclusão de que tudo estava em ordem. E um dia alguém lhe perguntou: por que o senhor consegue manter tudo em ordem? Ele disse: porque esse é o lema da minha vida. Fazer todos os dias a coisa corretamente. Aqui nós temos Daniel fazendo tudo direitinho. Olharam as contas, olharam os documentos e não faltava centavos. E note que ele era administrador de 40 províncias. Ele poderia, como os outros, também se corromper, mas ele mantinha tudo em ordem. E aí esses homens pensaram assim: se nós não encontramos nada, nenhum dolo na administração deste homem, a única coisa que a gente vai poder usar contra ele é a fidelidade que ele tem ao seu Deus. Porque ele é alguém que busca a Deus. Ele é alguém que ora a Deus. Ele é alguém que vive na presença de Deus. Então vamos usar isso contra ele. E diz a Bíblia aqui de uma forma muito sorrateira: cuidado com os bajuladores. Os bajuladores foram ao rei Dario dizendo: ó rei Dario, vive para sempre. Quando começar a elogiar muito você, fica desconfiado. E aí disseram assim: ó rei, o senhor é tão grande, por que o senhor não faz um decreto e se denomina rei ou Deus por 30 dias? Durante 30 dias o senhor vai ser Deus. Durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum outro Deus senão a ti. O rei ficou tão encantado com esse tipo de palavra e adulação, que caiu na armadilha e fez um edito. Note que no Império Babilônico, o rei era maior do que a lei. No Império Medo-Persa, a lei era maior do que o rei. Quando o rei assinava um decreto, ou estipulava uma lei, essa lei não podia mais ser revogada. Por força de decreto, o rei Dario, durante 30 dias, se tornou Deus no Império Medo-Persa. Ninguém mais podia buscar a outro Deus senão a ele. Tudo isso está sendo armado para tirar Daniel do caminho, porque Daniel é fiel. Porque Daniel anda na presença de Deus. Porque Daniel atrapalha o sistema de corrupção dentro do império. Segunda coisa importante: Daniel foi odiado sem causa. Você já viveu essa experiência, diz assim: eu não fiz nada, e aquela pessoa me odeia. Trabalho, faço tudo certo na empresa, e aquela pessoa me odeia, me persegue. Por que ela faz isso? O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 7, quando ele escreve a Timóteo,
Ele chama isso de mistério da iniquidade. Você não precisa fazer o que é errado para as pessoas odiarem você. Comece a fazer todas as coisas certas. Comece a andar com uma vida muito proba, e de repente isso vai incomodar a vida de alguém, e você vai ser objeto de ódio da vida de alguém. Porque Jesus, quando foi odiado, não foi odiado porque praticava o mal, exatamente porque fazia o bem. Quando Davi foi odiado por Saul, não é porque Davi procedia errado, era exatamente porque ele procedia certo. O ministério ou o mistério da iniquidade continua operando nos nossos dias, e Daniel foi objeto desse mistério. Quando você faz tudo certo e ainda assim existem pessoas odiando você e tramando contra a sua vida. Terceiro lugar, Daniel enfrentou o perigo de joelhos. Daniel foi para a oração. É curioso que Daniel era um dos 3 presidentes dentro do Império Medo-Persa. Mas diz a Bíblia que Daniel soube daquele decreto que fora promulgado pelo rei. Tudo foi feito na surdina. Tudo foi feito na calada da noite. Daniel era um dos 3 presidentes e não sabia de nada que estava acontecendo e forjado contra ele. Mas quando Daniel soube que havia um decreto proibindo que se fizesse oração a qualquer outro Deus, e note, a pena no Império Babilônico para alguém que transgredia a lei era uma fornalha de fogo acesa. Vocês lembram dos 3 amigos de Daniel que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor? Eles foram lançados na fornalha de fogo acesa. A pena no Império Medo-Persa era diferente, era a cova dos leões. Os leões ficavam famintos durante vários dias e depois então alguém era lançado lá para ser devorado. A pena seria esta para Daniel se ele fizesse a sua oração como ele costumava fazer. Mas diz a Bíblia que quando ele soube daquele decreto, quando ele soube daquela proibição, ele subiu ao seu quarto, abriu a janela para a banda de Jerusalém e dobrou os seus joelhos. Ele poderia, como disse Oliote disse que o Getsemane de Daniel foi o quarto dele. Ali Daniel sofreu a maior tentação da sua vida, porque ele poderia ter pensado assim: eu posso esperar 30 dias, depois eu volto a orar ao meu Deus. Daniel poderia ter pensado: eu vou orar a Deus em silêncio, ninguém vai saber que eu estou falando com Ele. Eu não vou dobrar os meus joelhos mais durante 30 dias, mas vou conversar com Deus. Mas diz a Bíblia que a despeito de um decreto, Daniel sobe ao quarto e dobra os joelhos diante do Senhor. E aqui algumas lições importantes sobre a oração de Daniel. Primeiro, sua oração foi o quê? Constante. Porque diz o texto que ele continuou orando como ele costumava fazer. A oração na vida de Daniel não era um acidente. A oração era uma prática. Ele continuou orando como ele costumava fazer. Ele não tirou a oração da agenda. Ele não mudou, não diminuiu o ritmo da sua oração. Talvez aqui um dos maiores exemplos de desobediência civil. Quando a gente diz assim: mais do que a ordem de uma pessoa que está em posição de autoridade, maior é a ordem do meu Deus. A Ele cabe primeiro obedecer. Segundo, a sua oração foi o quê? Regular. Note que Daniel continuou orando a Deus e orava todos os dias. Quantas vezes? 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Tem gente que leva dias sem orar. Daniel tinha uma prática regular. 55:17 diz: pela manhã, ao meio-dia e à tarde eu busco a tua face. Era assim que Daniel fazia.
De manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, Daniel está diante do Senhor apresentando as suas questões. Terceiro, sua oração foi o quê? Confiante. Daniel foi buscar a Deus. Daniel sabia que Deus está no controle de tudo. Deus comanda os tronos dos homens, porque os homens se levantam e caem, mas Deus continua no seu trono, firmado nele. A oração de Daniel é sabendo que Deus pode mudar todas as questões e todas as situações. Quarto, a sua oração foi uma oração de gratidão, porque diz o texto que ele orava e ele dava graças. Ele está com um problema, sua vida está em risco, mas ele ora e dá graças. Ele dá graças porque sabe que Deus está cuidando dele. Deus tem o controle de todas as circunstâncias. E mais do que isso, a sua oração foi uma oração intensa. Porque diz a Bíblia que ele orava, ele dava graças, e no verso 11 diz que Daniel está a orar e a suplicar. Súplica indica a maior intensidade na oração. Ele está orando, e como sempre orou, mas está orando de uma forma mais intensa. Quando a tentação seria parar de orar, ele ora com mais intensidade. E ele está orando a quem pode resolver o assunto, a quem tem o controle de todas as coisas. Quarto lugar, Daniel possuía o quê? Uma fé contagiante. Os homens que tramaram contra Daniel flagraram Daniel orando. E então foram contar para o rei Dario. Ó rei Dario, sabe aquele Daniel dos exilados de Judá? Ele está orando ao seu Deus. Ele está fazendo pouco caso de ti, ó rei. Lembra do decreto que tu assinaste, que é da lei dos medos e persas, que não pode ser revogado? Diz a Bíblia que o rei ficou bastante triste e angustiado, porque ele amava Daniel. Ele disse: é verdade, a nossa lei não pode mais ser mudada. Tragam Daniel. E Daniel agora é sentenciado à cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Às vezes é vontade de Deus livrar, e às vezes não é vontade de Deus livrar. Esse é um dos grandes mistérios. Porque às vezes Deus cura alguém e Deus leva outro alguém. Porque às vezes Deus cura um e não cura o outro. Porque às vezes Deus livra um e não livra o outro. Deus não livrou Daniel. Mas é interessante que quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões, o rei diz assim: ó Daniel, sabe o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. No texto original, a coisa é ainda muito mais profunda, porque diz assim: ele te livrará. A fé de Daniel era uma fé tão firme, tão pujante em Deus, que quem estava à sua volta era contagiado. O rei Dario está falando como crente, contagiado pela fé de Daniel. Deus vai te livrar. O testemunho da vida de Daniel vai contagiar o rei. E então, em quinto lugar, Daniel foi lançado na cova dos leões. Honesto, puro, limpo, santo, sem corrupção alguma, Daniel vai ser punido. Vai ser lançado na cova dos leões. E diz a Bíblia que uma pedra é trazida e colocada na boca daquela cova, para que Daniel não tenha como escapar dela. O rei vai colocar o seu anel para que aquela cova seja selada. Mas diz a Bíblia que Daniel está lançado lá, mas Daniel não está só lá. Essa é a lição que você tem que carregar para a sua casa. Quando você estiver na cova, e às vezes a gente é lançado lá, lembre-se da presença de Deus, que não desampara aqueles que são seus.
Um dos princípios régios que eu carrego na minha vida é que Deus não se esquece de quem é fiel. Deus não desampara quem é dele. Se a fé honra a Deus, Deus tem prazer em honrar a fé. E diz a Bíblia que Daniel é colocado lá, mas Deus manda seu anjo para lá. Não é que os leões não comeram Daniel porque os leões não estavam com fome, eles estavam famintos. Mas o anjo que Deus mandou para lá fechou a boca dos leões. Eles queriam, porque eles estavam com apetite. Daniel devia ser apetitoso, mas eles não podiam, porque a boca está fechada. Deus fechou a boca deles. A experiência de Daniel é sua experiência e a minha também. Que por tantas vezes passamos por circunstâncias dificílimas. Mas lembre-se que você não está só. Deus está contigo. Diz a Bíblia que antes de Daniel ser lançado na cova, o rei Dario fez de tudo para livrá-lo dela. Consultou os maiores juristas do Império Medo-Persa, mas todos disseram para ele: não há o que fazer, a lei é irrevogável. A lei não pode ser mudada, mas Deus pode interferir nela. A lei pode não ser mudada, mas Deus tem poder para interferir em tudo. Deus tem seu anjo, e o anjo de Deus se fez presente naquele lugar. Pela manhã bem cedinho, o rei correu àquela cova, e diz a Bíblia que com voz triste ele perguntou: ó Daniel, acaso o rei a quem, o Deus a quem tu continuamente serves, será que ele pôde te livrar? E Daniel disse: o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus. Que coisa bonita quando a gente tem uma relação com Deus, em que as pessoas dizem assim: o teu Deus. E quando você de forma particular pode dizer: o meu Deus, eu sei quem ele é. O meu Deus mandou um anjo e ele me livrou. E aí eu termino a minha fala lembrando 3 coisas importantes. Primeiro, os acusadores tomaram o lugar do acusado. O rei mandou tirar a pedra, mandou tirar Daniel da cova, e agora mandou trazer aqueles que tramaram contra Daniel, para que eles fossem colocados em lugar daquele. A inveja é uma coisa muito perigosa. A inveja destrói o invejoso. A maior vítima da inveja é o invejoso. Nunca inveje o sucesso de ninguém. Nunca trame contra aqueles que estão tendo sucesso. Faça a sua parte. Creia em Deus. Faça as coisas certas. Busque a glória de Deus. E Deus vai cuidar de você. Mas como aqueles homens tramaram contra Daniel, gastaram mais tempo tentando destruir Daniel do que trabalhando para o próprio sucesso, a inveja se voltou contra eles. E agora eles vão tomar o lugar de Daniel na cova. E diz a Bíblia que quando eles são lançados lá, não dá nem tempo de chegar no fundo daquela cova. Os leões vão apanhá-los e vão destruí-los. Diz a Bíblia que até os ossos vão ser esmigalhados. Mas sabe o que é interessante? É que eles não vão sós. Quem os acompanha? A família. Eles arrastam a família. Mulher, filhos, tudo que tinham foram jogados naquela cova e foram destruídos lá. Mas Daniel saiu de lá ileso. Segundo, um novo edito foi o quê? Publicado. Se o rei Dario havia publicado um decreto dizendo que por 30 dias ele seria Deus, agora ele faz um outro decreto. Em todo o vasto império Medo-Persa, todos fiquem sabendo que não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Ele é o Deus que livra, ele é o Deus que salva. Veja o que está dito no verso 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre.
e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. E esse decreto não é por 30 dias, é um decreto permanente. Todos saibam que não há outro Deus, e eu proíbo que vocês busquem a outro Deus, senão o Deus de Daniel. Deus muda as circunstâncias. E ele disse, ele livra e ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E por último, Daniel prosperou no seu lugar de trabalho. Já estava lá no alto e Deus vai fazer ele subir um pouco mais. Quando Daniel foi lançado na cova, ele governava sobre 40 províncias. Quando ele saiu da cova, ele passou a governar todo o império. Tudo foi confiado para ele. Deus elevou Daniel. Deus fez Daniel prosperar na província, diz o texto, verso 28. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel vai fazer a sua jornada durante 3 reinados, e em todos eles Deus está elevando a vida dele. Fidelidade não livra você dos perigos. Fidelidade não poupa você das covas. Mas quando você é fiel, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de quem é fiel. Lembre-se disso. Talvez agora você esteja passando por uma cova, mas Deus está contigo lá. Deus não livra da cova, mas livra na cova. Deus não livra do problema, Deus livra no problema. Deus está contigo, confie nele. E nunca negocie a fidelidade. Seja sempre fiel a Deus. Ainda que uma cova esteja aberta, mas Deus vai tirar você de lá, se você for fiel sempre a Ele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem alguém aqui para ser devorado por algum leão? Tem uns leões assim famintos, querendo pegar você. Você está preocupado, já não dorme mais de noite. Os leões estão lá meio assim, com apetite, sabe? Você confia em Deus, conhece a Deus. Daniel disse, o meu Deus. Mais importante que tudo é que você conheça a Deus. E quando você conhece a Deus, você não treme diante de circunstância nem de homem algum. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Tu nos conheces e nós Te conhecemos também. Te agradecemos por ser o nosso Deus. E eu Te agradeço em particular porque Te conheço e sei que sou conhecido do Senhor. Obrigado porque tantas vezes o Senhor já enviou o Seu anjo para me livrar, para me poupar. E dá essa experiência aos meus irmãos aqui. Se alguém está enfrentando essa adversidade agora, saia daqui com essa certeza profunda no seu coração. Deus vai mandar o seu anjo. Deus vai fechar a boca dos leões. Porque Ele é Deus nos céus e na terra, como disse Dario. Ele é Deus que controla todas as circunstâncias. Portanto, nele eu vou descansar, como Daniel descansou. Porque nenhum dano se achou nele, porque o Senhor o livrou. Livra a cada um de nós da boca faminta. Livra-nos dos leões que se rodeiam a nossa vida para nos devorar. Dá-nos essa confiança e essa certeza. E dá-nos uma semana muito abençoada diante da Tua face. Seja agora também sobre nós o amor de Deus, o nosso Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito de Deus, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.